Boa noite, família de Deus. Eu falei que a gente ia gastar a garganta hoje pela manhã, e eu não sei se você está como eu, mas minha garganta aqui já era, então não espere aquele sermão de 1 hora, que eu nunca prego, mas eu vou tentar ser um pouco mais breve aqui, nesta noite. Meus irmãos, essa é uma noite muito especial, uma noite que nós celebramos, como todo domingo, a vida, a vinda, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa época do ano nós temos a alegria de celebrar o nascimento dele de maneira mais enfática. O nascimento de Jesus é o maior presente que a humanidade já ganhou. E nessa noite eu quero mostrar a partir do texto de Gálatas, capítulo 4, esse grande presente de Deus. E o que esse presente proporciona. Proporcionou, proporciona e proporcionará para aqueles que encontram em Jesus o verdadeiro significado do Natal. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 7. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar. Senhor, que noite alegre, que noite de paz. Como é bom nós podemos olhar para a linda história da vinda de Cristo a esse mundo. Nós te agradecemos, Pai, porque pela tua boa mão, a tua igreja avançou nos últimos 2000 anos, influenciando o mundo em que vivemos, Pai, de tal forma que nós temos um feriado todos os anos, para que crentes e descrentes, pessoas de todo credo e religião, possam pelo menos se lembrar, Pai, do grande presente que o Senhor deu ao mundo, que é o teu único Filho. Nós pedimos, Pai, que nessa noite especial, o Senhor fale conosco como sempre faz, transforme nosso coração, e mais do que tudo isso, Pai, especialmente hoje, nos encha de esperança, nos encha de alegria, Pai, e gratidão pelo presente que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nos abençoa dessa forma, Senhor, fala conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto um pouco denso. Eu confesso que eu fiquei lutando com ele a semana inteira para tentar ir direto ao ponto em algumas coisas aqui. Eu não sei se você já leu a carta aos Gálatas alguma vez. É uma carta curta, tem apenas 6 capítulos curtos. Se você ouvir ela, não vai dar nem 10 minutos de tempo. Mas é uma carta um pouco difícil, porque ela fala justamente sobre o quanto o nosso coração é difícil, quanto o nosso coração é duro. É uma carta que mostra, só para contextualizar rapidamente os irmãos aqui, a situação de uma igreja que foi alcançada pelo Evangelho, uma igreja de pessoas que não eram judias, eram gentios, assim como nós, pessoas que não eram gentios judeus de nascimento, que se converteram a Jesus. Mas que, com o tempo, eles começaram a ouvir outras vozes. Vozes que falavam assim, olha, Jesus é muito bom. Jesus, de fato, é o Senhor e Ele é o Salvador. Mas assim, você sabe que primeiro Deus tinha falado com os judeus no Antigo Testamento. Você sabe que nós temos em Jerusalém o templo, temos a lei de Moisés, temos o tabernáculo, o sacerdócio, temos tantas coisas. E seria muito estranho vocês que já chegaram agora quererem sentar na janelinha. Vocês são recém-convertidos. Vocês não podem simplesmente pular essa fase do judaísmo e ir direto para o cristianismo. Vocês, antes de conhecerem o Jesus que salvou vocês, têm que conhecer o Jesus judeu que salvou vocês. E vocês devem agora abraçar algumas regrinhas, costumes, estereótipos, jeitos de ser do judaísmo, para então, depois, se tornarem de fato discípulos de Jesus. O grande problema que aquela igreja enfrentava é que eles estavam tentando crer em Jesus, e outras vozes falavam assim, Jesus e isso aqui. Jesus e obediência da lei. Jesus e circuncisão. Jesus e observância do sábado. Jesus e isso. E
essas pequenas acréscimos, essas pequenas adições podem parecer muito sutis. Eram coisas religiosas. Era como se nós disséssemos hoje: você quer ser cristão? Membro dessa igreja? Domingo passado tivemos profissão de fé e batismo de alguns. Quer ser membro dessa igreja? Ok. Então, primeira coisa, você tem que ler a Bíblia todo dia. Se não ler a Bíblia todo dia, não dá para ser cristão. Se você não orar 3 vezes ao dia, não dá para ser cristão. Se você não estiver aqui todos os cultos, trabalhos pela manhã e o culto à noite, não dá para ser cristão. Se você não for dizimista, não dá para ser cristão. Cada uma dessas coisas que eu falei são lícitas, são boas, são verdadeiras, e qualquer cristão deve fazer essas coisas. O problema é quando isso é sinônimo de ser cristão. Isso é sinônimo de crer em Cristo. Crer em Cristo vai te levar a fazer essas coisas no nosso contexto. Mas essas coisas não são o crer em Cristo sozinhas. Tem muito ateu que lê a Bíblia. Tem muito místico por aí que faz suas orações ao Deus, ao universo, a alguma força superior. Tem pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus, mas são fiéis nos dízimos e ofertas porque acham que Deus vai multiplicar o dinheiro que foi entregue. Tem pessoas que fazem o ato externo assim como fazemos, mas com o coração que não é entregue a Jesus. Esse texto de Paulo aos Gálatas mostra justamente a simplicidade do Evangelho e mostra como colocar Jesus mais qualquer outra coisa do lado não dá, não leva ninguém à salvação. Pelo contrário, só te afasta mais e mais de Deus. E o que isso tem a ver com o Natal? No Natal é muito comum, até virou costume nas igrejas, falar do verdadeiro significado do Natal. E talvez você tenha até ficado cansado de ouvir isso. Ah, eu já sei que não é Papai Noel, eu já sei que não é presente, eu já sei que não é árvore de Natal, eu já sei que não é pavê para comer, eu já sei que não é nada disso, eu sei que é Jesus. Sim, a gente meio que sabe disso. Mas com o tempo, parece que aquele brilho do só Jesus, o verdadeiro significado, por mais que eu saiba qual é, vai ficando ofuscado, vai ficando cansado, vai ficando obsoleto. Talvez você seja cristão há muito tempo, e já celebrou vários e vários natais com sua família, várias vezes cantou todos esses hinos que cantamos, conhece eles de cor e salteado, mas parece que o Natal vai perdendo o seu brilho, vai entrando no automático. E parece que aquela alegria em Jesus, parece que precisa de um gás a mais, de alguma coisa nova, alguma coisa que revigore aquela fé tão simples inicial. Paulo então vai mostrar nessa carta, especialmente nesse trecho, que não é assim que funciona. Quando encontramos em Jesus, e o Jesus verdadeiro, é dele que vem todos os extras, e não da nossa fé para com ele. Então o texto começa nos mostrando, versículo 1 a 3, o estado da humanidade, tanto de judeus como de gentios, o estado de escravidão. O texto diz: digo, pois, Paulo está continuando um longo argumento que ele está construindo na carta, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então Paulo conta uma história daquela época que para nós pode parecer um pouco estranha, mas é uma história simples. Pense num rapaz, um menino de 5 anos de idade. O pai dele era muito rico, dono de muitas terras naquele contexto, porém, por conta de alguma doença, ou por conta da guerra, alguma outra circunstância, o pai veio a falecer, e o único herdeiro daquela herança toda foi o seu único filho. Menino de 5 anos. Você já viu algum menino de 5 anos declarando imposto de renda? A gente grande também não sabe fazer isso direito, né? Mas você já viu uma criança tomando conta de terras? Uma criança resolvendo questões burocráticas complexas, pagando contas na lotérica? Não é uma coisa muito comum de se ver. Então, naqueles casos em que o pai deixaria uma herança para o filho e não estaria mais lá para cuidar, o que ele fazia? Ele deixava, juntamente com o seu testamento, juntamente com a sua família, tutores, guardiões, homens e mulheres que cuidariam daquele menino, e enquanto ele não tivesse idade para assumir toda aquela herança do pai, ele então é cuidado por esses homens e mulheres. E aí o ponto de Paulo é o seguinte: até que esta criança atinja a maioridade, a ponto de poder assumir e tomar conta dos negócios da família, ele e um escravo, algo muito comum naquela época, não tem diferença alguma. O escravo pode mandar o que fazer ou não fazer com a terra? Não, assim como uma criança. Um escravo, ele pode decidir como que a família vai se conduzir dali para frente? Não, assim também o menor de idade. O ponto de Paulo é: existe um tempo onde o nosso estado de submissão a um protocolo maior, já vou falar o que é ele, nos impede de desfrutarmos da plenitude daquilo que Deus nos ofereceu. Complicou, né? Olha o versículo 3. O que Paulo quer dizer com isso? Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então Paulo está querendo dizer o seguinte:
Cada um de nós que veio a conhecer a Jesus, e aqui ele está falando com cristãos, ou pessoas que querem conhecer o cristianismo, talvez seja o seu caso aqui essa noite, conhecer a fé cristã, ele está falando com você. Deus, lá no passado, desde toda a eternidade, a Bíblia nos conta que ele olhou para nós e nos amou, e nos escolheu. A Bíblia chama isso da eleição, a doutrina da eleição. Deus, na eternidade passada, quando não havia tempo, não havia nada, ele olhou para a sua criação, que ele mesmo determinou como seria, e ele escolheu amar cada um daqueles que fariam parte da sua família. Independente do que tivéssemos feito de bom ou de ruim, se teríamos fé nele ou não teríamos fé nele, nada disso foi critério. O único critério para Deus te escolher e te amar foi amor, puro, livre e soberano. Algo que é difícil de entender. A gente costuma amar pessoas com alguns níveis de profundidade que a gente tem dificuldade de explicar também. Meu filho nasceu tem 1 mês e pouco. Quanto que eu amo meu filho, o Otto? Muito. Tanto quanto eu amo a minha esposa? Sendo muito sincero, não. Para o bem dele, eu espero que ele sempre aprenda isso. A Maísa sempre vai ter prioridade acima dele nessa vida. É assim que deveria ser com os filhos. Mas eu amo o Otto com todo o meu coração. Mas eu amo a mãe dele mais. Mas eu amo a Deus mais do que eu amo a mãe dele e ele. Existem níveis diferentes de amor. E quando a gente percebe essas gradações, a gente começa a perceber, pera, então esse amor aqui não é um amor pleno e perfeito, um amor que eu tenho pelo meu filho. Humanamente falando, eu daria o mundo para salvar meu filho, e não daria meu filho para salvar o mundo. Eu nunca enviarei meu filho ao mundo para morrer numa cruz, nunca faria isso. Eu queria que o mundo fosse para o inferno para salvar meu filho. Meu coração é muito ruim, mas Deus foi bom ao ponto de entregar o filho dele para salvar a gente. Então existe um amor que tem limites. Um amor que temos pelo nosso cônjuge tem limites e parâmetros. Mas o amor que Deus tem pelo seu povo, não tem. É um amor que chega ao extremo dele dar a vida do próprio filho para salvar essas pessoas. É o amor que chega ao ponto de amar você, não pelo que você faz ou deixa de fazer. Nada do que você fez ou deixou de fazer é critério para Deus te amar. Perceba o tamanho desse amor. Você ama alguém que te odeia? Alguém que te rejeita? Alguém que por 30 anos da sua vida deu as costas para você? Nenhum de nós faria isso. Mas Deus te amou desde toda a eternidade, independente do caminho que você fosse seguir até o dia que você conheceria a Deus, seu Salvador. Então o ponto de Paulo é o seguinte: nós, judeus, nós, gentios, por conta desse amor de Deus que um dia nos escolheu, estávamos destinados àquela herança, igual daquele menino que um dia herdaria a herança do seu pai. Porém, até nós tomarmos posse da herança, nós vivíamos como escravos. Esse é o grande ponto de Paulo, talvez a parte mais complicada de todo o texto. A grande questão é, você foi amado. Deus um dia te escolheu, mas até o dia que você conheceu a Ele e se rendeu a Ele, você viveu como escravo. E talvez você hoje ainda viva assim. Talvez você hoje que já foi liberto, queira voltar a essa escravidão porque ainda não entendeu o que Jesus fez por você. Esse é um grande problema de muitos cristãos, de muitas pessoas que chegam perto da igreja. Esse era o meu problema. Eu já contei algumas vezes aqui na igreja qual foi o grande drama da minha vida com Deus. Eu cresci num lar cristão, cresci na igreja desde os meus 4 anos de idade, fui batizado, tudo mais, vivi a vida da fé lá. Só que quando eu tinha meus 15, 16 anos, quando eu professei a minha fé, eu entrei numa crise muito grande, porque eu entendia algumas coisas, mas não entendia outras, o que é muito normal de adolescente entender. Eu entendia muito claramente que Deus era justo, que existia um certo e existia um errado, existia o preto e existia o branco, para Deus não tem cinza. Se eu sou bom, Deus me ama. Se eu sou mau, Deus me odeia. Se eu peco, eu vou para o inferno. Se eu não peco, eu vou para o céu. Isso é parte verdade, mas também é parte mentira. Porque eu ainda não tinha entendido a graça de Deus, que é o ponto de Paulo nessa carta toda. E o que eu fazia? Eu pensava, claro que talvez um drama de adolescente não pode parecer grande coisa para você, mas eu lembro de orar a Deus, constantemente, com lágrimas nos olhos, e falar assim, Deus, por que você fez eu te conhecer, sabendo que eu sou pecador? É só para eu ir para o inferno com convicção? É só para eu viver a minha vida aqui atormentado, sabendo que o Senhor me odeia porque eu sou um pecador imundo, que vive em pecado? É por isso eu começava a ficar com raiva, porque eu tinha descoberto parte da verdade, mas não a verdade toda. E eu lembro de orar, eu lembro de chorar, eu lembro de gastar horas e horas falando com Deus isso, e dias falando isso, e nada resolvia. Aí um dia eu fui no acampamento, e aí o pastor de lá, infelizmente eu não lembro o nome dele, eu gostaria de lembrar o nome só para dar um abraço nele depois. Ele falou num culto assim, gente, escreve num pedacinho de papel o maior drama da sua vida. O maior motivo que você tem na sua vida que você pensa que te afasta de Deus e que é impeditivo dele te amar e te alcançar com o amor dele. E eu ali abri o coração.
Eu coloquei naquele papel coisas que eu não disse para ninguém na minha vida toda. Olha, eu peco nessa área. Eu luto com esses pensamentos. Eu faço isso, e eu não sei como lidar com isso, eu preciso de ajuda, mas eu tenho vergonha de pedir. E eu sei que Deus está me mandando para o inferno, e eu quero escapar do inferno. Eu não quero mais viver em pecado, eu quero viver em santidade. Algo assim, não lembro, eu tinha 15 anos na época, já tem 15 anos que eu escrevi isso. E aí o pastor pegou os papéis, falou assim, gente, agora vamos lá fora. Já estava de noite, e tinha uma fogueira e uma cruz no meio. Ele falou assim, e jogou todos aqueles papéis na fogueira. O tanto que eu xinguei aquele homem no meu coração, o tanto que eu odiei ele, do fundo da minha alma naquele momento. Olha, se pensamento matasse, eu tinha matado aquele pastor aquele dia. Que raiva, que ódio. A primeira vez que eu confiei em alguém para contar o meu maior drama, que me afastava do Senhor, o homem vai e joga no fogo sem sequer ler, para orar depois. E aí ele falou para a gente entrar. Aí eu pensei, já está tudo perdido mesmo, vamos entrar. Eu entrei lá e ele falou, é exatamente isso que Jesus fez com tudo aquilo que impedia você de conhecer a Deus. Ele pagou todo o preço, ele removeu toda a culpa, ele pagou toda a vergonha, e você pode chegar em Deus sem nenhuma vergonha, sem nenhum impedimento. Nada que você escreveu naquele papel te afasta de Jesus, porque ele já caminhou toda a jornada até você. Apenas aceite ele, abra o seu coração e deixe a música do céu tocar no seu coração. E aí o resto da história, minutos e minutos chorando que nem uma criança. Eu chorei tanto que meu irmão falou assim, o Gu, já deu, já acabou o apelo, já foi. E eu lá, morto de alegria e de paz, porque eu entendi aquilo que Paulo quer falar aqui. Deus não mandou Jesus ao mundo para dar uma chance, para dar um alvo onde você agora com muito esforço, muita religiosidade vai acertar. Um alvo que você tem que fazer por onde, a vida inteira, para ter mais acerto do que erro na balança, para então se tiver 51%, Deus te aceitar. Não é assim que funciona o amor de Deus. O ponto é, esta criança, que ainda não tinha se apropriado de toda aquela herança, ele era ou não era filho? Desde o começo. Era. Ele ainda não tinha consciência do que ele ia tomar posse um dia, mas já era dele, por causa daquele pai que determinou que fosse assim. Você, se é um dos eleitos de Deus, um dos filhos de Deus, você é exatamente essa criança. O seu pai te amou, já planejou todo o plano para você tomar posse da herança celestial, e ele pagou todo o preço, ele fez tudo o que havia de impeditivo, para que você, na idade certa, na hora certa, tomasse posse disso para você. Só que alguns de nós insistem em viver na infância. Alguns de nós insistem em tentar se prender àquelas boias furadas para não se afogar na salvação. Alguns de nós tentam mostrar alguma coisa de mérito, alguma coisa de valor da nossa própria parte para Deus, para que então Ele olhe para nós e sorria. Mas não é assim. Filho é filho, desde o momento em que foi concebido. Filho é filho. E quando um filho tenta pagar a seu direito de filiação ao seu pai, não é assim que funciona. Você já viu uma criança procurar pais para ser adotada? E ela fazer toda a papelada e resolver a adoção por conta dela para com seus pais? Não é assim que funciona. É o pai que adota o filho. O nosso Deus fez tudo isso por nós. E Paulo diz, nós vivíamos assim. Nessa situação de não entender o tamanho do presente que Deus tinha conquistado para nós. Vivíamos dominados por pensamentos, religiosidade, ritualísticas, paganismos, crendices que dominavam a nossa mente a ponto de não perceber o tamanho do amor de Deus. Mas o versículo 4 e 5 mostra o que Deus fez para a gente chegar à maioridade. Vindo, porém, a plenitude do tempo, a idade certa, a maioridade, a hora exata, o ponto certo da história, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós já tínhamos dado entrada na papelada da adoção, quando Deus nos escolheu na eternidade. Mas a hora que o papel ele é finalmente assinado, carimbado, autenticado, e você vai para casa com seu pai, ainda iria chegar na cruz. O texto diz que no Natal, Deus mandou seu Filho, o único que ele tinha, para adotar outros que ele não tinha. No Natal, nós estamos celebrando muitas coisas. Nós celebramos o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. Nós celebramos a esperança de Deus interferir na história e mudar o curso que nós seguíamos. Nós agradecemos porque na nossa própria vida teve um marco, um ponto de entrada na nossa história, onde Deus começou a abrir os nossos olhos para perceber que nós já éramos amados antes mesmo de amarmos Ele de volta. E o texto mostra que o preço que Deus pagou para fazer isso foi enviar o seu único filho, de um jeito muito específico. O texto fala que Ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
E aqui o ponto de Paulo é muito simples. A grande questão é, Jesus se fez igualzinho a gente. Já parou para pensar por que é importante Jesus ser homem como nós? Eu acho que vocês tiveram uma aula de escola dominical um tempo atrás sobre isso, se não me engano. Mas a questão é a seguinte, Jesus se fez homem para que o que ele fez na cruz pudesse substituir o nosso lugar. Se Jesus viesse apenas como Deus, a gente não sabe como seria, né? Uma forma etérea, mística, soberana de Deus, a gente não sabe como seria. Como que Deus morreria numa cruz? Como que Deus viveria uma vida perfeita no nosso lugar? Como que aquilo que Deus fez poderia substituir aquilo que nós fizemos? Não haveria equivalência. Mas quando Deus envia o seu filho, Jesus entra na história como um bebezinho, que chora, que tem cólica, dá fralda, gorfa, grita. Eu tô craque em saber como seria Jesus bebê. Bebezinho, como qualquer outro bebê. Tem vezes que eu seguro o Otto no meu colo, meu filho, e eu fico pensando, Jesus era isso aqui. Eu fico pensando, se eu estivesse lá, eu estou segurando Deus no meu colo. Eu estou tocando as fraldas de Deus. Estou limpando o vômito de Deus na minha roupa nova. Deus se submeteu a uma situação tão humilhante, tão frágil, tão dependente como a de um bebê. Se você pegar um nenenzinho, um recém-nascido, colocar no meio da cama da sua casa e largar ele morre. O Deus soberano e autossuficiente se tornou dependente de leite da sua mãe Maria, de uns tapinhas nas costas do seu pai para lhe arrotar. Deus se submeteu a toda essa história que nós vivemos e passamos. Ele se fez semelhante a nós para quê? Para que a vida perfeita que ele viveu substituísse a nossa vida imperfeita. Para que a morte perfeita dele substituísse a nossa morte merecida. E a ressurreição dele valesse o lugar da nossa ressurreição futura que um dia vai acontecer. Deus fez o seu filho vir como homem para que você tivesse alguém perfeito para substituir você diante do Senhor. E também fala que ele veio debaixo da lei, cumprindo todas as leis de Deus que você nunca conseguiria cumprir. Jesus veio como um homem perfeito. Para quê? Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção. A papelada finalmente desse procedimento e nós finalmente fôssemos para casa, nosso Pai. E o resultado de tudo isso, versículos 6 e 7. Agora Paulo está falando com você e comigo. Antes ele falava de nós, o povo, agora ele fala de você que está ouvindo essa mensagem. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, que grita, que exulta, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, você não é mais escravo. Você é filho, e sendo filho, sendo filha, também herdeiro por Deus. Esse é o maior presente do Natal. Quando Jesus veio, ele te substituiu na cruz, substituiu na sepultura e te substituiu na destra de Deus. Para quê? Para que agora você receba um novo espírito. Aqui Paulo está fazendo como que uma brincadeira, comparando o êxodo de Israel do Egito com o novo êxodo. Lembra o que aconteceu lá no Egito? O povo de Israel era chamado dos filhos de Deus, os filhos de Israel. Eles estavam no Egito, escravizados por 400 anos, e começaram a clamar, a orar e gritar, pedindo, Senhor, lembra de nossas promessas. Lembra de Abraão, Isaac e Jacó, nos resgata. E o que Deus fez? Ouviu a voz dos seus filhos, os resgatou tirando por entre as águas, e lá no deserto, no Pentecostes, desceu a lei. Então primeiro teve a Páscoa, saindo do Egito, e depois dos 40 dias desceu a lei do céu. No Novo Testamento, o que aconteceu? Nós temos a Páscoa. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus que morre em nosso lugar. E o que acontece 40 dias depois? O Pentecostes. E agora não descem 2 tábuas de pedra do céu. O que desce? O Espírito. O ponto de Paulo é mostrar que nós estamos agora num ponto tão mais sublime na história do povo de Deus, que agora nós não temos mais as leis como regras que vão determinar cada minúcia da nossa vida, como se isso fosse critério para nós recebermos o amor de Deus. O ponto de Paulo é que agora, por causa do Espírito Santo que habita na sua igreja, habita em cada um de nós que crê em Cristo, você agora tem liberdade, que nenhum judeu no Antigo Testamento jamais experimentou no nível que você experimenta. Quando você vive debaixo da lei, e só conhece a lei, você tem medo. Como eu tinha quando era mais novo. Você olha para a sua própria vida e pensa, eu tenho pensamentos que beiram adultério. Eu tenho pensamentos de ódio no meu coração. Eu cobiço, eu invejo, eu odeio, eu desrespeito as pessoas.
Eu não adoro a Deus com todo o meu coração, toda a minha alma e todo o meu entendimento. Eu não adoro Ele do jeito que Ele merece ser adorado. Eu não honro o nome dEle que eu carrego na minha vida. Eu não lembro de guardar o dia de descanso, meu Deus. Eu pego os 10 mandamentos, eu quebro eles todos os dias. Conhecer somente a lei te leva para quê? Medo. Eu vou para o inferno porque eu não presto. Eu sou um pecador. Eu não consigo viver ao padrão de Deus, eu não chego à altura da lei de Deus. Isso por um lado é bom, mas só isso é terrível. Paulo vai mostrar que agora que o Espírito Santo desce, o medo da lei vai embora. E o que Deus coloca no lugar? O Espírito que estava em Jesus Cristo, o Espírito Santo. E ao invés de fazer a gente gritar, Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador, que nós continuamos sendo, faz a gente exclamar o quê? Abba, Pai. Abba é pai, papai, em aramaico, a língua falada naquela época pelos judeus. A gente poderia traduzir talvez como papai, paiê. Sabe aquele pai que só seu filho fala para você? Que quando fala, você sabe, é o meu filho, não está chamando nenhum outro pai, está me chamando, eu sei que pai é esse. Um dia o Otto vai me chamar desse jeito. Mas é aquele pai com intimidade, é aquele pai que a criança chama o seu pai. É o meu papai, é o meu pai querido. Já para pensar em chamar Deus, o Deus Santo, Senhor do Universo, de papai? De você poder fazer com uma criança pequena, de esticar os braços para ele na adoração louvor. Tem gente que faz isso na adoração, não é errado levantar as mãos no louvor. Alguns judeus faziam assim, no sinal de assim, pai, me segura. Eu quero receber do teu abraço, eu quero receber do teu amor. É um sinal de recebimento. Não é errado fazer isso, você faz se você quiser ou não, vai dar liberdade de cada um. Mas o ponto é, nós podemos olhar para o Deus que antes era o nosso juiz, o nosso algoz, o grande condenador, o justo Senhor, e fazer assim, papai, me segura, eu estou com medo. Papai, eu estou sujo de pecado, me limpa, Senhor. Papai, cuida de mim, eu não sei me cuidar direito. Diante de Deus, nós encontramos a verdadeira paternidade, que nenhum pai nessa terra consegue fazer perfeitamente. Alguns de nós tivemos pais terríveis. Pais que a gente olha para o pai, nosso Deus como pai, e fala assim, não sei não, hein? Eu prefiro um Deus mãe. Não tem nada de Deus mãe na Bíblia, tá? É Deus pai mesmo. A grande questão é que o Deus pai não é baseado nos pais dessa terra, é o contrário. Os pais da terra que deveriam imitar o Pai Celestial. Este Pai é perfeito. É um Pai que não humilha seus filhos. É um Pai que não esquece seus filhos. É um Pai que não deixa de cuidar dos seus filhos. É um Pai que não deixa de repreender os seus filhos. É um Pai que não deixa de alimentar os seus filhos. Nós temos um Pai perfeito que nenhum pai nessa terra consegue ser. E nós, como homens e pais, precisamos olhar para este Pai como modelo para nós, e não nossos pais terrenos, ainda que eles tenham virtudes, acertos e erros. Mulheres, mães, têm que olhar para este Pai e saber que Ele é o Pai de nossos filhos. O apóstolo Paulo fala que os filhos de uma mãe crente são santos. Eles não têm um pai ausente, ainda que nessa terra nós possamos ter. Existe um pai muito mais presente que qualquer homem nessa terra, um homem com H maiúsculo, o nosso pai, Jeová. Ele cuida das nossas famílias, Ele cuida da gente. E o Espírito Santo coloca no nosso coração essa convicção de poder olhar para Deus e falar, papai, sem medo de ouvir sai para lá, moleque. Eu não te conheço. Com quem você pensa que você está falando? Eu sou o santo, santo, santo. Não. Ele vai fazer assim, o que, meu filho? Vem cá. Vai pegar a gente no colo. O Espírito de Jesus lança fora todo medo. Mas esse Espírito só tem aqueles que já entendem que aqui e na manjedoura estava o nosso substituto. Você crê nesse Senhor Jesus? É para isso que Jesus veio ao mundo. Para que no Natal você lembre desse tamanho desse amor. Ele veio como um bebezinho, ele cresceu como um homem, morreu como um herói, ressuscitou como Deus glorioso, para que você não tenha mais medo de Deus. Nós temos um santo temor, mas aquele medo que afasta, nunca mais. Quando você olhar para os seus pecados, suas falhas, ficar com medo de chegar perto do Senhor, voltar para a igreja, direto tem gente que fala isso, eu até queria voltar para a igreja, mas eu quero acertar minha vida primeiro. Bobagem, você nunca vai fazer isso perfeitamente. Venha como está. O seu pai não te rejeita se você vem com esse Espírito no seu coração, com o Espírito Santo. Se Jesus é o seu Senhor, o seu substituto, na manjedoura, na cruz, na ressurreição, você pode falar, papai, sem medo de ouvir um não como resposta. Pelo contrário, o maior amor, o amor, que é Deus, vai te abraçar e vai te acolher. E vai cuidar de você, em cada área da sua vida. Esse é o maior presente. Ter Deus como Pai, Jesus como substituto, e o Espírito como habitante do nosso coração. Minha oração, que nós vamos fazer agora, é que essa seja a verdade na sua vida também. Talvez você já seja um cristão e já saiba das verdades. Você percebe o tamanho do privilégio? Isso ainda alegra o seu coração, como disse no começo da mensagem?
Ou você ainda quer algo a mais na sua fé? Isso é o cristianismo. Isso é o evangelho. Se isso não saciar o seu coração, nada mais na terra vai saciar. Pode até saciar por um tempinho, mas vai vir fome pior depois. Se você já é cristão, é isso que tem que te alegrar. Eu posso olhar para cima e falar, papai. Eu posso olhar para a cruz e falar, graças ao Senhor Jesus, eu não tenho que estar lá mais. Eu posso olhar para o Espírito Santo e falar, obrigado por habitar em mim e me dar tamanha liberdade na presença do meu Deus. Isso é o evangelho que nós temos que experimentar no Natal e em todo dia da vida. Se você tem dúvida se é cristão, tem dúvida se é um dos eleitos, tem dúvida se isso aqui é para você, olha, se está fazendo sentido, eu tenho boa chance de certeza que é assim. No começo dá um pouco de medo, parece bom demais para ser verdade. Parece uma oferta tão grande que a gente ainda quer pagar. Eu lembro de alguns treinamentos de evangelismo, a gente contar uma história que era mais ou menos assim, eu não sei se eu lembro 100% da história, mas pensa assim, alguém chega para você e fala assim, meu querido, olha, eu fiquei sabendo que semana passada foi seu aniversário, está aqui uma Ferrari. O que você faria? Talvez você ia desmaiar de alegria, talvez você ia gritar, e falar, não, é brincadeira, é pegadinha, cadê o golpe? E ele fala, não tem golpe não, eu quero te dar esse presente, infinito, valioso, que você não tem como pagar. O que você faz? Você consegue pagar? Consegue retribuir? Não dá. O que você vai fazer pagar uma Ferrari? Se alguém te dá uma casa, como você vai pagar uma casa, se você não tem como pagar? Qualquer coisa que você entregar, vai ser pouco. Não vai ser equivalente. O que Deus fez por nós, não dá para pagar. Parece bom demais para ser verdade, mas é bom e é verdade. Por isso, se para vocês aqui faz sentido, abrace. Se agarre como uma criancinha agarra. A criança tem uma forcinha na mãozinha deles, né? Eles pegam as coisas com tanta força, faz isso com Jesus. Agarra a salvação. É bom demais, e é verdade, e é para você. E desfrute da alegria, da liberdade, da paz que só Deus pode nos dar. Mas se nada disso faz sentido para você, eu não vou falar boa sorte, mas uma hora você vai ter que voltar para cá. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Só em Jesus, alegria, esperança e paz para o nosso coração. Vamos orar? Papai do céu, obrigado porque podemos falar contigo com essa intimidade. Obrigado porque sabemos que o Senhor é o Pai nosso, de todos nós, aqueles que creem no teu nome. E nós te agradecemos porque o Senhor fez tudo em nosso lugar. Quando estávamos mortos, nossos delitos e pecados, o Senhor nos amou com tamanho amor que enviou seu único Filho ao mundo para ser o nosso substituto. Nós te agradecemos porque aquele que é o princípio de toda a criação entrou no tempo e se fez um bebê em nosso lugar. Nós te agradecemos porque aquele que é o Senhor Todo-Poderoso morreu. Deus morreu na cruz por nós. Nós te agradecemos porque esse Deus que morreu é o Deus que ressuscitou ao terceiro dia nos representando, Pai, para nos dar esperança. E nós te agradecemos porque por causa do teu único Filho, nós hoje podemos ser seus filhos. Porque o preço foi pago, a adoção foi realizada. E nós somos filhos do Senhor pela graça de Jesus. Nós pedimos, Senhor, nós que já te conhecemos dessa forma, renove em nosso coração a beleza dessa verdade. Renova a nossa vida de oração. Quantas vezes a gente passa tanto tempo sem orar, e quando ora de maneira tão fria, quando esquecemos de com quem estamos falando, e do nível de intimidade que temos contigo, nós podemos falar tudo para o Senhor, mas por vezes não fazemos, Senhor. Nos ajuda a lembrar que o Senhor é o nosso papai, aquele perto, aquele acessível, aquele pronto para nos ouvir, aquele que é bom, diferente dos pais dessa terra, aquele que dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Senhor, nos ajuda a desfrutar dessa alegria, dessa paz, desse presente que Jesus nos oferece. E pedimos, Pai, para aqueles que têm dúvidas no seu coração, se estão contigo ou não, se fazem parte desse povo ou não, sela-os nessa verdade, enche-os do teu Espírito, que essa seja uma noite de convicção, uma noite de transformação, uma noite de adoção, Pai. Que aquele amor que o Senhor teve na eternidade se concretize hoje no presente, com a convicção da fé, com a presença do teu Espírito, de que nós somos de fato teus filhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.